Muito bem. Queria agradecer a presença da mãe do Douglas. A senhora viu o serviço que o Douglas fez ali fora? Que chique. Ficou bonito, né? Muito bom. Quem não viu, depois vai ver o piso novo do estacionamento da igreja. Ficou pronto ontem, obra aí do nosso irmão Douglas. Esse Douglas, né? Esse aqui não. Esse aí não faz obra nenhuma, né? Esse aí solta e prende os outros. Muito bem. Queridos, em função do tempo, queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 2. Nós vamos começar do verso 1. Nós vimos no capítulo 1, queridos, que a intenção de Paulo de fazer de Roma o centro de expansão do evangelho para o mundo civilizado. A intenção dele de ir visitar aquela igreja. E, porque, como diz o ditado, né, todos os caminhos levam a Roma, de fato isso era uma realidade, né? Haviam várias estradas pavimentadas, estradas algumas que persistem até hoje. Pensa bem como era bem construído, igual daqui a 2000 anos esse piso nosso vai estar aí, né, padrão Douglas, era o padrão Roma das estradas. Mas infelizmente Paulo só foi a Roma alguns poucos anos depois dele ter escrito essa carta, mas numa situação totalmente diferente. Ele foi preso, né? E depois dessa prisão, que durou cerca de 2 anos, ele foi executado. Ele, depois de fazer essa introdução, ele começa a falar para os gregos. Porque a gente tem que entender que a igreja em Roma era formada por 2 grupos distintos. Aliás, mais de 2 grupos, né? Haviam aqueles gentios que eram os não romanos, né? Que faziam parte, os próprios romanos ou pessoas de outras nacionalidades que afluíam para aquela cidade, que era Roma. Havia os judeus, mas os judeus, haviam 2 tipos de judeus no seio da igreja. Os judeus que preservavam os costumes judaicos e os judeus helenistas. Aqueles que sabiam que eram judeus, mas tinham incorporado a fala grega e não mais o aramaico. Lembremos-nos que o hebraico já não existia mais naquela época como língua falada, aramaico era uma língua morta, e nós tínhamos na época então o aramaico, que era a língua comum que as pessoas falavam entre si. Esses 3 grupos conviviam e dava muita confusão, né? Se tem confusão nas igrejas hoje em dia que só tem brasileiro, que é fruto de uma mistura, imagina 3 grupos distintos. Para o judeu, o não judeu era o gentio, aquele que não era alcançado pela graça de Deus. Já para o romano, o não romano era o quê? Era bárbaro. Todo não romano era considerado pelo romano como bárbaro, aquele que não tinha luz de Roma, luz da cultura, luz do império romano sobre a vida dele, chamado de bárbaro. Então você vê que juntar esse povo todo dentro de uma igreja e achar que vai dar certo é só a graça de Jesus Cristo mesmo. Ele escreve a primeira parte, quando ele fala a ira de Deus contra a humanidade, destinada especificamente ao grupo grego, que tinha se pervertido especialmente em Roma, né? E ele vai traçando uma linha de raciocínio falando que a natureza demonstra o quê? A glória de Deus. Em função disso, o homem se torna indesculpável por não adorar a Deus. Como ele não adora a Deus, ele se torna um idólatra. Essa idolatria que ele criou, ele faz com que o ser humano passe a ter uma degradação moral. Essa degradação moral leva a uma disposição mental que é reprovável. Isso tudo é a prova de um ateísmo, de não entender quem é Deus. E nós vimos isso aqui no capítulo 1.
Paulo, então, encerrando esse conceito sobre a ira de Deus, só que aí a gente pensa a ira de Deus, quando a gente fica com ira, a gente pensa em revanchismo, né? Em revidar, em descontar, né? A gente fica, alguém pisou no nosso calo, a gente quer pisar no calo do outro também, não é verdade? Mas a ira de Deus, a gente tem que entender, dentro do contexto da teologia paulina, é o julgamento de Deus. A ira de Deus será manifesta na justiça de Deus no dia do juízo final. É esse o conceito que Paulo quer trabalhar para com os irmãos lá. E ele então encerra esse primeiro pedaço falando sobre o grego e fala assim, tipo assim, né? Se fosse eu escrevendo, né? Vocês entenderam aí, né, Romanos? Agora, judeus, presta atenção que a batata de vocês está assando. Mas como é Paulo, não sou eu que estou escrevendo, ele escreve de outra forma. Vamos, isso tudo aí para a gente entender o porquê que ele escreve esse capítulo 2, que é uma admoestação, não para o grego, que ele fez a partir do verso 18 até o final do capítulo 1, que é o versículo 32, ele faz o seguinte, portanto, esse portanto não tem uma ligação? Gente, a gente muitas vezes acha que a Bíblia foi escrita em capítulos e versículos, né? E aí Paulo faz capítulo 1, verso 1 e começa. Não é assim, é uma carta. Anos depois, muitos anos depois, um padre resolveu dividir a Bíblia em capítulos. E depois, muitos anos depois, alguns anos depois, outro padre resolveu então dividir a Bíblia não somente em capítulos, mas também em versículos, para ajudar na localização dos textos. Porque, fala assim, onde é que está? Ah, está lá em Salmos. Mas qual? Ah, é um Salmo de Davi. Né? Ia ficar muito difícil. Então, o capítulo 2 é continuação, uma carta. Tá? Portanto, você. Quem que é esse você aí, gente? Você que julga os outros. Como é que a gente pode saber, então, que ele está falando para o judeu e não para o grego? Ele está falando você. Você pode ser qualquer um. Não é? Pula para o versículo 17 e lê aí. Ora, você leva o nome de judeu. Não é isso no versículo 17? Todo mundo, estamos juntos aí? Percebam que então o texto do versículo 1 em diante até o versículo 17, ele está endereçando para o judeu. Ok? Então, você que julga os outros. Quem que é os outros então? A gente descobriu quem que é você. Você é o judeu. Quem que é os outros? Os gentios, aquele que não é judeu. Paulo havia tratado da questão do pecado em relação aos romanos, né? Ele tinha tratado. Agora ele está falando, portanto, quer dizer, você que acha que está tranquilo para você, não está não. Você, se dirigindo especificamente ao judeu, que julga os outros. Quais outros? Os não judeus é indesculpável. Ele começa batendo firme no povo, né? Paulo ele não tinha muito meias palavras, não, né? Vocês lembram do seu Saraiva? Paulo era meio seu Saraiva, né? Pois está condenando a si mesmo em que julga. Olha só, Paulo está falando que o ato de julgar faz com que a pessoa esteja condenando a si mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus 7, 1. Pois aí? Mateus, não julguem para que não sejam julgados. Jesus falando. Isso aqui é o último capítulo do Sermão do Monte. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Quer dizer, esse conceito que você é indesculpável, porque
condena o outro naquilo que faz, já estava expresso por Jesus Cristo lá atrás, no seu sermão da montanha. Queridos, o que ele está querendo dizer? Você julga o outro, mas faz a mesma coisa, você merece a mesma condenação. Mas será que o judeu pensava dessa forma? Vamos ver aqui. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Que mesmas coisas? Pensa aí, você que está em casa. Que mesmas coisas são essas que Paulo está falando? Aquelas ilustradas no capítulo 1. Olha só, veja lá o versículo 29. Tornam-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, e vai fazendo uma lista, mais de 20 situações que mostram que o homem é indesculpável por parte de Deus. Por quê? Não adora a Deus como ele merece, em função disso ele se torna idólatra. Essa idolatria leva uma degeneração moral, essa degeneração moral provoca uma depravação mental. Essa depravação mental faz com que cometamos atos que são indignos diante de Deus. É incrível. Paulo está falando, você, pensa aí, o juízo de Deus é o quê? O decreto. Quando o juiz faz como é que é a sentença, essa palavra mesmo, obrigado, fugiu da minha mente. A sentença de Deus, ela é o quê? É igual o nosso STF, né? Ela é justa, sábia, né? Exato, igualzinho. Pois é, sabemos que o juízo de Deus, ou a sentença de Deus, contra os que praticam tais coisas. Que tais coisas, queridos? Aquelas listadas na mesma carta, alguns parágrafos antes. É conforme a verdade. Deus, presta bem atenção, Deus não julga pela aparência. Deus não olha se você é bonitinho, se você é limpinho, se você é arrumadinho. Deus olha conforme a verdade. Ele conhece o profundo do meu coração, da minha mente, e Ele me julga conforme a verdade. Isso deveria trazer sobre nós temor e tremor, queridos. Se nós entendêssemos que o juízo, a sentença de Deus contra os que praticam coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus é verdadeiro, isso nos deveria conduzir a cada um de nós a ter mais temor e tremor diante da presença de Deus. E aí ele continua, assim, quando você, um simples homem, e aí ele desmistifica o conceito que o judeu é alguém especial. Ele está falando assim, olha, pega uma faca e corta o dedo de um judeu e de um não judeu, sai sangue do mesmo jeito, né? Eu, quando era menino, ouvia aquelas histórias de quem tinha sangue azul, eu acreditava piamente que o sangue das pessoas da realeza era azul, né? E não tem nada de azul. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, olha a pergunta, e aí Paulo faz muito isso, o que é chamado na literatura de pergunta retórica. É aquela pergunta que você já sabe a resposta, né? Pensa que escapará do juízo de Deus? Você pensa que escapará da sentença de Deus fazendo as coisas que são reprováveis diante de Deus e mais julgando o outro? Você pensa, você é louco? É tipo assim, né? É igual quando mãe sabe que o filho não fez o para casa. Já fez o para casa? É só para o menino falar que não, né? Porque ela sabe que não fez. Sabe, está na cara que não fez.
Ou, aí ele dá aquela situação, né? 2 caminhos. Você pensa que vai escapar? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Aí se a gente tivesse um ponto final aqui, dá a entender que Deus suporta os nossos pecados, não é verdade? Olha só, imagina que não tivesse uma vírgula, mas sim o ponto. E não tivesse o ou, mas será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Parece a princípio que ele está falando assim, olha, a tolerância de Deus, a bondade de Deus vai permitir que você seja salvo mesmo fazendo tudo que você faz. Mas o texto continua. Ele fala assim, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao que, queridos? Arrependimento. E aí tem uma das palavras arrependimento, pena que não vai estar, mas assim, uma das palavras mais importantes que nós temos na Bíblia é arrependimento. E é uma palavra pouco compreendida por parte da igreja. A gente confunde muito o arrependimento com outra palavra que parece arrependimento, mas não tem nada a ver, que é remorso. Remorso é quando a gente é pego em flagrante, né? E a gente fala assim, puxa vida, fiz errado, os outros me pegaram. E gera um sentimento de dor dentro de você, porque descobriram o que você é, o que você fez. Mas na realidade, isso não é arrependimento. O que é arrependimento? É mudar de rumo, de trajetória. Arrependimento é o seguinte, eu estou indo por aqui, eu me arrependi, eu dou meia volta e vou por aqui. É isso que Cristo Jesus nos convida a fazermos quando reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos confessar Jesus Cristo como o Salvador de nossas vidas e pedirmos perdão pelos nossos pecados com um sentimento não de remorso, mas sim de arrependimento. Porque o arrependimento gera o quê? Mudança. E é sobre isso que Paulo vai tratar agora. Prestem bem atenção. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus. Queridos, que dia é esse dia da ira de Deus? Põe lá para mim, Andréia, o versículo 18. Do capítulo 1, perdão. Versículo 18 do capítulo 1. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Esse termo ira, na teologia paulina, é toda vez atrelada a julgamento. O julgamento de Deus está sendo revelado. E aqui Paulo fala assim, olha, para o dia da ira de Deus, quando se completará esse julgamento. Que dia é esse, meus irmãos? 1, 2, 3. O quê? No dia da volta de Cristo Jesus. O juízo final. Que é o dia que Jesus voltar. Nesse dia, ele não será mais o nosso advogado. Ele será o nosso juiz. E aí Paulo fala que esse dia será o dia da ira de Deus, do julgamento de Deus. E ele completa, quanto se revelará o quê? O seu justo julgamento. Porque ele julga não pela aparência, mas ele julga pela verdade. E quem que é verdade, queridos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdade. É Ele que nos transforma mente em corações para que a gente tenha nossa humanidade restaurada. Quando Paulo, e nós vamos ver isso com muita calma, no versículo capítulo 3, verso 23, todos pecaram,
E a gente fala muito assim, muitas vezes, sem prestar atenção. Já viram que a gente fala umas coisas sem prestar muita atenção nas palavras? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é isso? Que todos pecaram, está tudo certo. O que é ser destituído da glória de Deus? Já parou para pensar nisso? Que história é essa? O texto é claro. Todos pecaram e, em consequência desse pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. O que é isso? Que implicação tem isso sobre as nossas vidas? O que significa? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, nós tínhamos boa parte da glória de Deus. Ser semelhante a Deus não é ter glória de Deus também sobre as nossas vidas? Mas o pecado fez o quê? Maculou essa imagem. Por isso que todos pecaram e perdemos, e foi destituído de nós essa imagem e semelhança. Quanto mais pecamos, mais distantes estamos da imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus Cristo voltar, a nossa glória será restituída, porque seremos semelhantes a Cristo. O apóstolo João, na sua carta, ele fala assim: olha, eu não sei muito bem o que a gente vai ser, no capítulo 3, mas uma coisa eu sei, nós seremos semelhantes a Cristo. E tem como ser semelhante a Cristo sem ter glória? Não tem jeito. Então, ele fala assim, o seu justo julgamento. E aí, meus queridos, nós temos um texto, o versículo 6, que lido de forma descontextualizada, nos pode levar a um caminho perigoso. Por isso que eu falo, texto fora do contexto é pretexto para o sujeito falar bobagem. Tá? Então, olha só. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. E aí muita gente pega esse versículo fora do contexto e fala assim: nós somos salvos pela nossa obra. E o texto fora do contexto pode dar a entender de fato isso. Deus retribuirá conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Esse texto, e vamos ler o restante para pegar todo o contexto. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Ele repetindo um conceito. E ele falando que primeiro do judeu, porque ele está escrevendo agora para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. O versículo 11, daqui a pouco nós lemos. Queridos, Paulo está lançando o alicerce daquilo que ele vai trabalhar durante todo o livro. Mas uma coisa é verdade, e Paulo repete esse conceito em outras vezes em suas cartas. Põe para mim Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7. 6. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Este conceito de retribuição está em Colossenses capítulo 3, está em Efésios capítulo 6, mas deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Nós podemos fazer alguma coisa boa por nós mesmos? É como se nós estivéssemos rasgando a primeira parte da carta de Paulo, que ele fala que nós, tanto os gregos quanto os judeus, por causa de não adorarem a Deus como merecem, o resultado disso foi o quê? Uma idolatria. Nós falamos que idolatria pode ser, nós podemos ter idólatras aqui no nosso meio, porque idolatria não é aquele que se prostra diante de um ídolo, não. A gente pode idolatrar o nosso emprego, o dinheiro, a esposa, o esposo, os filhos, seja lá o que for.
A idolatria pode estar algo dentro do nosso coração, firme. Essa idolatria faz com que a gente tenha uma degradação moral. Essa degradação moral nos leva ao quê? Uma disposição mental reprovável que faz com que cometamos atos que são indignos, que são reprováveis diante de Deus. Ele vai trabalhar toda a carta de Paulo desembocando que só a única solução para essa situação está o quê? Em Cristo Jesus. Então a gente não pode pegar um texto desse, desassociado todo o contexto, onde ele vai desembocar lá no capítulo 5, que nós somos justificados em Cristo Jesus, pela graça de Jesus, pela graça de Deus expressa no sacrifício de Jesus na cruz, de forma que a gente pega um texto de forma descontextualizada. Não dá para fazer isso. As pessoas que fazem isso estão desprezando a maior regra de hermenêutica, de interpretação da Bíblia que existe. Não podemos fazer isso. Não é este o intuito de Paulo nesse texto. As pessoas que fazem isso pegam um texto descontextualizado. Muito bem. Versículo 11. Pois em Deus não há o quê? Parcialidade. E aí eu acho fantástico. Põe aí para mim Gálatas 3:28. Nós estamos encerrando. Gálatas 3:28. Eu gosto muito desse texto de Paulo, quando ele diz assim: para Deus não há o quê? Judeu nem grego. Então não há distinção de nação. Não há brasileiro e nem argentino, vamos falar assim, né? Deus ama até os argentinos. Não há escravo nem livre. Não há distinção social. Homem e mulher. Não há distinção sobre o sexo da pessoa. Todos o quê? São um em Cristo Jesus. Quando Paulo fala que em Deus não há parcialidade, lança uma luz muito grande essa afirmação sobre a questão da eleição, que é algo que nós vamos trabalhar com muito cuidado, com muita seriedade, com muita temor do Senhor, porque a carta de Paulo nos dá os dois caminhos, né? Se a gente ver o capítulo, depois do capítulo 8, ele no capítulo 9 dá um caminho, no capítulo 10 dá outro. Mas eu acho este versículo 11 do capítulo 2 uma chave interessante para essa discussão que nós vamos fazer. Em Deus não há parcialidade. Isso abre muitos olhos para a gente responder várias questões que são importantes, né? Tanto a teologia, tanto o conceito de eleição, quanto de responsabilidade humana, estão expressas no livro de Romanos, e mais para frente a gente vai ver isso com muito cuidado. Mas lembrando sempre que em Deus não há parcialidade. Queridos, nós, em função do horário, nós vamos encerrar, para dar tempo de até 8 horas, todo mundo está em casa. Queria agradecer a presença dos irmãos. Semana que vem, nós vamos caminhar aí no capítulo 2 de Romanos. Ok? Muito obrigado pela presença dos irmãos. Queria convidar os irmãos a ficarem em pé. O casal que nos visita mais uma vez aí, estiver aqui à tarde na igreja, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Soberano Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Pai, cria em nós um coração arrependido por aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos que desagrada ao Senhor, ó Pai. Cria em nós um coração de mudança de rumo em nossas vidas, para que nossas vidas sejam instrumentos de justiça, de louvor para o nome da Sua glória, ó Pai. Nos faz cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Este é o desejo desta igreja. Obrigado por o privilégio de estarmos aqui. Louvamos o Teu nome, através de Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Rapidinho para casa.